sonhar exige presença, mas não é uma presença hipervigilante, é uma presença confiante, confiante, de que de alguma maneira o caminho para esse sonho está sendo feito enquanto você está fazendo algumas outras coisas que parecem não ter nada a ver, às vezes, com a realização e a materialização desse sonho. Às vezes é melhor a gente usar uma perspectiva de materializar do que de manifestar, por conta de como a palavra manifestar se usa nesses dias atuais. Mas a gente está sempre manifestando aquilo que a gente acredita. De alguma forma, o mundo em que a gente vive, ele é extremamente particular, baseado em perspectivas do coletivo. E como seria isso? A gente não vem com um mundo livre de percepções alheias. A gente vem com um mundo pautado no que outras pessoas disseram que o mundo era. A gente vem com uma visão de amor baseada no que alguém disse. Alguém disse que o amor era aquilo, e aí a gente acredita. Alguém disse que aquilo era uma família, e a gente acredita. Então, cabe pensar, dentro da perspectiva do sonho, da materialização do sonho próprio e individual, o que o coletivo fez com o que você acredita, não só sobre o sonho, mas sobre a vida e as coisas que ela abarca, ou seja, tudo. Acho que é uma reflexão difícil, talvez, mas ela é extremamente necessária. E não é uma reflexão vigilante também, é uma reflexão de que, de alguma maneira, a gente pode entender isso aos poucos, porque exige que a gente viva. Alguém disse que a gente fazia parte de alguma família, e aí a gente acreditou. Às vezes a gente não tem provas, fotos, coisas que te digam, ah, você faz parte dessa família. A gente acredita por similaridade, por cuidado, e aí a gente vai acreditando que tudo que está ali, que foi dado de alguma forma, já é a nossa própria realidade. Então, exige um cuidado fazer essa divisão do que é individual e do que é coletivo. Exige também um fechamento de si, depois uma reabertura para o mundo. Exige etapas que só o tempo consegue consolidar dentro de nós mesmos. Assim. E essa perspectiva do sonho, de sonhar e de realizar, ou de sonhar algo que não se realiza, sonhar o impossível, ela é importante para que, de alguma maneira, as coisas do cotidiano sejam. Para que as coisas do cotidiano façam parte de algo maior em que a gente está envolvido, como os segredos que a gente conta para nós mesmos e guarda só para a gente. Há os segredos compartilhados e há os segredos não revelados. E é como se, de fato, isso criasse uma intimidade consigo. Os segredos revelados, eles podem ser uma base de intimidade para com o outro também, e isso é legal. Então, quando você divide um sonho com outra pessoa, ou esse sonho coletivo se torna um sonho seu também, é de alguma forma uma criação de intimidade. E na perspectiva da realização de um sonho, da materialização de um sonho, é necessário uma confiança silenciosa de que, de algum jeito, as coisas vão se encaixar, de algum jeito trivial, cotidiano, necessário para a sobrevivência e manutenção do que é básico, vai se unir ao que é mágico. De algum jeito a sua criança vai aparecer aí também.
Porque você vai precisar acreditar em coisas que o real não te traz. Então você precisa fantasiar. E a fantasia, ela tá beirando a loucura, a estágios de loucura. A fantasia, ela beira a loucura de uma maneira que muitas vezes os artistas trazem e transmitem nas suas expressões que são rotineiras. Por isso talvez seja tão difícil entender a mente de um artista, ou também seja tão bonito apreciar isso de perto, mas também tão constrangedor e cansativo. É cansativo ser artista. Quando você pensa num lugar de fazer arte, ele exige a abertura de caixinhas que elas, em sua maioria, pela maioria das pessoas, estão sendo fechadas o tempo inteiro. Por exemplo, se expor de uma maneira que parece uma quase morte. Afinal, você está sendo avaliado ali. Afinal, você coloca os seus segredos para consigo diante de outras pessoas e elas vão julgar isso. Elas vão incluir ou excluir você diante dessa visitação do seu íntimo. Não é simples. Mas isso faz uma diferenciação brutal entre o que você pode oferecer para a sua arte, consequentemente para o mundo, ou o que você não vai oferecer. Exige uma generosidade consigo, antes de tudo, todas as coisas se transmitem para dentro de si. E aí depois com o outro, porque você precisa tornar isso inteligível para o outro. E as comunicações se dão, mesmo que pareçam difíceis ou não muito organizatórias a primeiro momento, elas se dão. Porque os inconscientes, eles estão se comunicando o tempo inteiro. O tempo inteiro. De perto e de longe. Às vezes bem de perto, às vezes bem de longe. Isso também é uma questão de intimidade. Essa intimidade, ela pode ser real ou imaginada. Afinal, às vezes você olha e você então, acho que para finalizar esse pensamento todo, sem base teórica explícita, sem um posicionamento acadêmico apenas com fontes da minha cabeça, eu vou trazer um escrito de sei lá quando, mas que tem com base a ideia do sonhar, da materialização do sonho. É na perspectiva do sonho que eu posso moldar o prazer do que estou plantando agora, sabendo que mesmo que eu não veja a semente romper embaixo da terra, ela está lá. O meu prazer, ato falho, o meu papel é zelar pela sua segurança. Se sonho, se crio, se materializo, eu também sustento essa criação. Como uma cria que eu alimento, o que é necessário se fará. Se acredito, eu movo, faço, busco, e às vezes o que é preciso doar é apenas o suficiente. Então, sabendo disso, eu me cobro menos e posso descansar, me revigoro e, nutrida, eu vou mais longe. É na base da realidade que entendo também que lidar com as frustrações me faz potente. Nem sempre o que desejei era o que de fato queria, precisava ou buscava. Muitas vezes, no caminho, eu me engano, e isso é hora de reposicionamento. Nada de culpa ou paralisação, o autoflagelo não combina aqui. É como um sankofa, é a base do qual eu necessito para que eu me refaça,
volte, colha, repense e continue a caminhar. A linearidade da vida é uma ideia colonizadora e castradora, mas vale desenhar no chão meu próprio caminho e verificar minhas memórias como uma contação de histórias. Se faço isso com atenção, tenho muito a criar. E se observo as histórias de outras vidas ao meu redor, eu tenho que colher. Se observo que a natureza conta apenas sendo, tenho também tudo o que preciso. Sendo assim, hoje, aqui e agora, eu tenho tudo o que preciso.